Alunos, graça e paz, estamos hoje iniciando a segunda aula da nossa disciplina, que é Teologia dos Livros Poéticos e Sapienciais. E hoje, especificamente, iremos falar sobre o livro de Jó. Qual é o núcleo, o assunto principal do livro de Jó? O sofrimento. Toda a narrativa do livro de Jó vai tratar especificamente do sofrimento. Considerando que toda a humanidade conhece o sofrimento, o livro tem um apelo universal. Como nós vimos na introdução, na aula 1, o livro de Jó ele é conhecido mundialmente, universalmente, não somente no meio cristão. Sua mensagem vai ultrapassar o tempo e as culturas. Mais especificamente, o personagem do livro sofre, mas ao que tudo indica, ele não é a causa do seu sofrimento. As suas doenças físicas soma-se à angústia mental. E Jó faz então algumas perguntas, como: por que eu? O que eu fiz para merecer este destino? Esses são os questionamentos feitos por ele. O livro, então, de Jó, ele vai suscitar uma das questões mais desconcertantes que se apresenta aos homens. Os desígnios de Deus são justos? No livro de Jó, então, a gente vê essa questão bem clara. Esse é o tema dessa história, que é chamado uma teodiceia, ou seja, uma história de uma relação que envolve Deus e o homem. Porém, embora o livro levante a questão, será que ele de fato a responde com alguma coisa a mais do que uma simples afirmativa? Então, o livro de Jó é esse livro que é comovente e que é complexo e que é um livro muito bonito, um livro belo, uma leitura belíssima. É um dos livros mais difíceis de serem traduzidos e também de interpretar. Qual o contexto histórico do livro de Jó? O próprio livro ele não nomeia um autor, não há descrevendo quem seria o autor, nem também define uma data para a sua composição. Trata-se, portanto, de uma obra anônima e qualquer afirmação sobre sua autoria ou datação pode ser deduzida somente a partir de evidências externas ao livro, não com evidências internas nos seus escritos. Não há nada que indique a sua autoria nem a sua datação, mas evidências externas através de pesquisas geográficas, bibliográficas, arqueológicas, podem então dar evidências da data e da autoria do livro de Jó. Mas a opinião predominante da crítica é que o livro de Jó é resultado de um longo processo. A maioria dos estudiosos acredita que os diálogos Jó 3 até o 31 formam a base do livro. Em algum momento posterior, o antigo conto popular em prosa foi dividido e usado como estrutura. Alguns desses estudiosos também afirmam que as falas de Eliú e Javé e o poema A Sabedoria foram até mesmo adições posteriores. Na verdade, existe muito pouco acordo entre a comunidade erudita sobre o que é original e o que foi acrescentado ao livro e quando foi acrescentado. Os estudiosos bíblicos mais conservadores tendem a tratar o livro como um todo literário original e alguns são propensos a citar a antiga tradição judaica para a qual o livro foi escrito ou reescrito por Moisés. Então, a tradição judaica vai dizer, a tradição rabínica judaica, que ele foi escrito ou mesmo reescrito por Moisés.
Essa data primitiva corresponde à crença de que um livro histórico é mais confiável quando escrito próximo ao evento que é descrito. Como a narrativa de Jó está assentada num período antigo, é mais fácil alguns acreditar que o livro também foi escrito em data remota. Outros estudiosos, que igualmente são conservadores, dataram o livro no período salomônico, ou no 8º século, ou simplesmente deixaram a data em aberto. Enquanto essa data de composição do livro é envolta em mistério, existem algumas indicações externas que nos orientam sobre as circunstâncias dos eventos do livro de Jó. O enredo se passa no período patriarcal, provavelmente. Jó é um patriarca gentio, muito semelhante a Abraão. Ele é rico e a sua riqueza é medida em termos do número de gado que possui e dos criados que emprega. Ele era também o chefe de uma grande família, a qual ele servia como sacerdote, tal qual Abraão fazia a sua família. Por exemplo, Jó oferecia sacrifícios, um ato que seria inconcebível depois do sacerdócio formal haver sido estabelecido no Sinai. Ou seja, o fato de Jó oferecer sacrifícios a um Deus único, depois que foi estabelecido no Sinai o ofício do sacerdócio formal, seria então praticamente impossível que esse livro fosse de uma data pós-sacerdócio formal, e sim da mesma época de Abraão. Além disso, a idade de Jó excede aquela dos patriarcas. Ele vive mais 140 anos depois da sua restauração. O mais certo, então, é que Jó não é israelita, ele é um gentio. Uz, que era a cidade dele, embora não esteja definitivamente localizada, com certeza não se situava dentro dos limites de Israel. Jó, ele é melhor compreendido como tendo vivido antes da aliança de Abraão, que restringiu a comunidade da aliança a uma família particular. Então, essas são evidências de que o livro de Jó retrata uma história que teria acontecido mais ou menos na mesma época do chamado de Abraão, sendo que numa nação chamada de gentia. É provável que algumas das ideias religiosas do livro tenham aparecido tardiamente na história de Israel. Embora, por um lado, seja um erro aceitar uma rígida concepção do desenvolvimento das ideias religiosas no Antigo Testamento, também é fato que a Bíblia vai pouco a pouco revelando a verdade, conforme a história da redenção se desenrola. Então, a angelologia do livro inclui uma visão detalhada de Satanás. Mas essa visão detalhada, ela surge recentemente, num período da história de Israel. Ou seja, provavelmente, esses acontecimentos retratados no livro de Jó tiveram acréscimos após o período inicial, quando foi escrito. Então, o livro é mesmo antigo e a data da composição é desconhecida. Mas isso não interfere na mensagem que o livro traz para quem o lê. O contexto literário do livro de Jó. Contexto literário, Jó é um livro de literatura, de sabedoria, e por isso ele está dentre a classificação dos livros poéticos e sapienciais. Em segundo lugar, a questão do sofrimento não é relacionada só ao indivíduo que hoje é o indivíduo cristão, mas todos os sistemas religiosos eles vão tratar da questão do sofrimento. E textos que foram escritos na Suméria, Egito, Babilônia e Índia
eles trazem muitas semelhanças com os textos do livro de Jó. Mas a forma como é conduzida, né, esses textos, como são conduzidos esses textos, por exemplo, tem 2 textos babilônicos que tratam da questão do sofrimento, que um homem, não é, chamado de o Jó babilônico, é o personagem principal da história. Ele é um sofredor que vai reclamar da sua condição, pois ele era irrepreensível na sua devoção aos deuses da Babilônia e ao rei. Ele não vai questionar de fato os deuses por tudo aquilo que ele está passando, que é o mesmo que acontece com Jó. Mas esse texto tem muitas semelhanças. Há um segundo texto também, chamado de Teodiceia Babilônica, que é um diálogo entre o sofredor e um amigo que representa a religiosidade ortodoxa da Babilônia. Aí o sofredor vai questionar a justiça dos deuses, mas o amigo vai o advertir contra a blasfêmia. Mas no final, então, ele muda o ponto de vista e afirma que os deuses fizeram a humanidade perversa e que o sofrimento é resultado, é consequência dessa humanidade perversa, da perversão da humanidade. Ou seja, o que nós queremos trazer é que Jó não era o único livro universal, digamos assim, que trata sobre o sofrimento. Há outros textos de outras civilizações, como da Babilônia, que trazem esse tema. Mas um autor chamado F. Anderson, ele vai descrever muito bem a questão da superioridade do texto de Jó. Ele vai dizer assim: Jó é muito superior aos seus mais próximos concorrentes, na coerência de seu contínuo tratamento do tema da miséria humana, na extensão de seu exame do problema sob vários ângulos, na força e clareza de seu desafiante monoteísmo moral, na caracterização dos protagonistas, na perfeição de sua poesia lírica, no seu impacto dramático e na integridade intelectual com que enfrenta o fardo da existência humana. Em tudo isso, Jó permanece único. Nada do que conhecemos anterior a ele forneceu um padrão, e nada desde a partir daí, incluindo suas inúmeras limitações, chegou ao mesmo nível. A comparação serve apenas para aumentar a grandeza solitária do livro de Jó. Então, o livro de Jó é único. E que tipo de livro é o livro de Jó? É um livro que conta uma história da justificação dos desígnios de Deus para o mundo. E há uma questão: como Deus pode ser grande e amoroso e permitir o sofrimento de um homem inocente? Mas, se é uma teodiceia, ele levanta a questão sem fornecer a resposta esperada. A resposta de Deus é que está além da compreensão dos homens e mulheres. A resposta tão aguardada, para o livro de Jó, para o final do livro de Jó, por que há sofrimento? Por que o homem sofre? Essa resposta está além da nossa compreensão, da compreensão de homens e mulheres. E a mensagem teológica do livro de Jó. A mensagem teológica a principal mensagem é a sabedoria. Então, a questão do sofrimento impele a história e é teologicamente importante. Mas a pergunta, quem é sábio, é primordial no desdobramento do enredo. Então, a sabedoria é esse tema principal. Porque no final, Deus fala no meio de todo aquele redemoinho, resolve a questão de uma vez por todas. Não há uma discussão, mas o fato é, nenhum humano possui um direito legítimo. Somente Deus é a fonte da sabedoria. E Ele distribui a sabedoria conforme lhe convém. A resposta humana apropriada, então, é o arrependimento e a submissão. E Jó vai afirmar isso com muita propriedade.
lá em Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, a resposta apropriada diante dessa situação de sofrimento e diante da situação de questionar a Deus sobre o sofrimento é o arrependimento e a submissão e saber que Deus, o Senhor, está no controle de todas as coisas. E assim nós encerramos a nossa segunda aula. Tenham todos um bom tempo de estudo e nós voltaremos com o livro de Salmos na próxima aula.